Vivemos na era da informação, onde a informação está numa puberdade infinita na medida em que não para de crescer. Existe, ao dia de hoje, uma enorme base de dados, sobre tudo e sobre todos. Existe uma Big Data. Numa tradução livre da língua de Shakespeare para a língua de Camões, Big Data significa grandes dados. A enormidade de dados é a principal característica da Big Data, a bandeira da Big Data. Porém, a Big Data é mais do que apenas um castelo de dados armazenados. A Big Data está organizada em 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. O volume é, obviamente, o atributo principal do Big Data. É possível ver o Big Data sob a forma de terabytes, petabytes, zettabytes e por aí em diante. Ao dia de hoje, a vida é vivida muito rapidamente. Os dados multiplicam-se e espalham-se muito rapidamente. É necessário analisar os dados rápida e eficazmente, de modo a conseguir vantagem face aos concorrentes. O terceiro V, a variedade, refere-se à diversidade dos dados. Os dados são gerados em diversos formatos. Temos os dados estruturados, como os dados numéricos em tabelas tradicionais, ou dados não estruturados, como os dados de áudio, foto, vídeo, redes sociais, etc. Estes últimos representam a maior parte da Big Data. Em relação à veracidade, a ideia é o de dados coletados por uma empresa precisarem de ser validados, ou seja, de serem verdadeiros, terem veracidade, credibilidade para gerarem valor para a organização, pois, como é o senso comum, ou pelo menos devia ser, nem tudo o que está na internet é verdade, felizmente ou infelizmente. Por fim, o valor. O valor é o objetivo final da utilização da Big Data. É necessário criar uma estratégia eficaz de utilização da Big Data para conseguir agregar valor para uma organização, tendo que existir um critério seletivo para escolher os dados que interessam e os que não interessam. No fundo, a Big Data pode ser em parte reduzida a uma fórmula. Big Data igual a volume, mais variedade, mais velocidade, mais veracidade, gerando valor. No século XXI, em primeiro lugar, tivemos a explosão da internet e dos computadores. Os websites foram a principal aposta das grandes marcas mundiais. Numa segunda fase, tivemos a explosão dos smartphones. As aplicações constituem hoje outra das apostas das grandes marcas, como por exemplo a marca do swoosh, a Nike. Correu ao ano 2016, quando a Nike decidiu remodelar a sua aplicação Nike Plus Running, criando a Nike Run Club. Esta aplicação está disponível para smartwatches, assim como para smartphones. A Nike Run Club tem um GPS incorporado através do Google Maps, à semelhança das versões anteriores das aplicações da Nike ligadas aos runners. Esta app monitora o tempo, a velocidade e a distância das corridas e sugere 3 programas de treino consoante o nível do atleta: início, fica em forma e prepare-se para o dia da prova. Num plano, a aplicação pede alguns dados pessoais, tais como a distância média que corremos por semana, as nossas considerações sobre o que é uma corrida longa, assim como a nossa altura e o nosso peso, assim como o dia da nossa prova, caso a nossa escolha recaia sobre a opção prepare-se para o dia da prova. É também possível registrar o calçado que utilizamos durante as corridas, assim como escolher algumas playlists sugeridas pela aplicação para as nossas corridas, sendo que o utilizador tem a liberdade de adicionar outras músicas. É também possível convidar amigos para se juntarem à aplicação e desse modo criar um grupo de competição saudável, pelo menos em teoria. É também possível encontrar um clube de corrida, sendo que a aplicação apresenta uma lista de várias cidades mundiais, entre as quais Lisboa e Ericeira. À semelhança das redes sociais mais populares, na Nike Run Club também é possível definir se o nosso perfil é público, privado ou tem a visualização limitada a amigos. No nosso perfil estão as nossas informações, o nosso país, a nossa língua, assim como o nosso e-mail. No momento do início de sessão, o utilizador está a concordar com a política de privacidade e os termos de utilização da Nike. E, fazendo a pergunta de $1 milhão, o que é que isto tinha a ver com a Big Data? A política de privacidade e de cookies da Nike
mostra ao consumidor como a empresa recolhe dados no mundo digital. A Nike recolhe vários dados dos utilizadores, tais como o nome, o endereço de correio eletrónico, o número de telemóvel, o género, a idade, a naturalidade, imagens, fotografias, vídeos ou até dados sobre a atividade física, como no caso específico da aplicação do Nike Run Club. A empresa informa que recolhe dados pessoais adicionais para registar o trajeto de corrida no caso da aplicação da Nike Run Club, tais como os dados sobre a localização do telemóvel para registar o trajeto de corrida, os contactos para que seja possível ao utilizador interagir com os seus amigos, ao calendário para definir um plano de treinos, assim como as credenciais de acesso a redes sociais para publicar conteúdos a partir da aplicação. Deste modo, a Nike justifica a recolha de dados dos utilizadores da aplicação Nike Run Club, referindo que a partilha de dados é fundamental para o utilizador poder ter uma usufruição otimizada desta aplicação. Numa sociedade cada vez mais preocupada com as questões de saúde, com uma valorização crescente do culto à imagem, o desporto está cada vez mais enraizado e popularizado na cultura. As aplicações ligadas ao desporto surgem assim como uma consequência natural e a Nike demonstra uma boa capacidade de criar uma aplicação agradável e útil para os seus clientes, ao mesmo tempo que consegue recolher dados que permitem traçar um perfil relativamente fidedigno do seu público-alvo. Este conhecimento detalhado do consumidor leva ao fenómeno do narrowcasting. Partindo de um grupo grande, chega-se a um grupo restrito e a outro mais restrito ainda. Na ótica de Nicolas Negroponte, a partir do momento em que uma empresa tem dados sobre a localização, idade, salário, sexo, estado civil, etc. dos seus clientes, essa empresa tem potencial de criar um público-alvo de apenas uma pessoa. Em conclusão, uma pessoa individual é hoje um grão de areia nesta grande base de dados em que o mundo se tornou. É um colaborador voluntário, fruto do vício tecnológico de que hoje a sociedade é refém. Se isto traz mais consequências ou mais benefícios, só o futuro o dirá.